No nosso novo quadro, a gente fez uma parceria com a Associação Nacional dos Advogados Públicos Federais, a ANAF, e a gente vai receber aqui hoje, vem para cá, Marcelino, o Marcelino Rodrigues, vem para cá, Mara Luque, o Marcelino é o presidente da ANAF, dessa associação, e é procurador da Fazenda Nacional de Carreira. Vamos chamar uma vinheta, a gente criou uma vinheta, né, Mara Luque, para esse quadro novo. Põe a vinheta aí, põe a vinheta aí. Não está funcionando, já voltou, não deu tempo de se arrumar. Bem, Marcelino, bem-vindo ao Dinheiro na Conta. A ANAF, bem-vinda ao Dinheiro na Conta. Essa parceria para nós dar suporte a essa escolha que a gente fez de tratar sempre do dinheiro público aqui, de fazer esse questionamento e se aprofundar nesse tema, né, Mara? O nosso objetivo, quando a gente procurou vocês para conversar e para ir atrás dos dados, é que quando se trata de dinheiro público, tem algumas simplificações que são repetidas por todo mundo, pelo mercado, pelas fake news, e acaba tendo muito desencontro de informações. E como vocês têm todos os dados, estão ali olhando tudo o que acontece, a gente quer estudos e mostrar para onde é que está indo o seu, o nosso dinheiro, né? Boa tarde, Mara. Boa tarde, Thaís. Então, o nosso interesse em participar desse projeto é exatamente trazer maiores informações acerca do dinheiro público, né, das contas públicas, dessa recuperação de ativos, de todo esse potencial que a gente tem de uma melhor gestão, vamos dizer assim, tanto dos créditos, assim como também da dívida ativa da União, e que pode muito bem vir a acrescentar aí nesse período aí de crise fiscal, nesse período que o Brasil passa. Então, para a gente é uma alegria estar aqui nesse quadro. Se a gente pudesse elencar assim 2, 3 erros básicos que a população acaba tendo, se confunde com relação à aplicação do dinheiro. Com relação às finanças públicas. O que a gente vê é que existe essa situação relativa, por exemplo, à sonegação, né? Muita gente vê isso como algo, até vamos dizer assim, algo do ponto de vista natural, que seria uma busca aí pelo menor pagamento possível, mas que no final das contas há toda uma consequência para as contas públicas, né? A gente tem hoje um nível de sonegação muito alto, né? Nós temos hoje cerca de 1,5 trilhão de reais na dívida ativa da União, e que poderia muito bem estar servindo para o custeio dos serviços públicos e diminuindo, inclusive, a carga tributária. E quem são esses Isso é uma coisa que todo mundo questiona, né? Se todo mundo que deve o país pagasse as contas e tal. Eu sempre faço a ressalva de que uma coisa é o estoque, outra coisa é o fluxo, né? O Estado se sustenta com o fluxo e não com o estoque, mas o estoque que tem aí poderia ajudar bastante, né? Isso, o que a gente vê é que nós temos a distinção entre as pessoas jurídicas, que são devedoras, e as pessoas físicas. Se a gente for ver, mais de 75% das empresas não tem qualquer débito junto à União. Ou seja, apenas cerca de 20% a 25% das empresas possuem algum tipo de débito com a União. Esse é um dado, por exemplo, que eu acho que ninguém imagina. Acho que as pessoas acham que o número é muito maior. Isso, então assim, já é um número... Não que seja pequeno, né? Porque 25% das empresas sonegando, você está falando de sonegador? Não, na verdade é aquele que tem um débito junto à União. Né? Que pode ser por qualquer motivação, ou porque o cara quis sonegar mesmo, ou porque ele quebrou, não deu conta. Exato, só que existe um outro dado também que é mais interessante. Dentro dessas empresas devedoras, a gente hoje tem um corte feito pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional dos grandes devedores. Se você faz esse corte, você tem aí, dentro desse número que eu apresentei, um número bem menor ainda de empresas que são consideradas grandes devedores, que elas respondem por grande parte do débito relativo. Está concentrado. Então são os mesmos. Exato. São sempre os mesmos. São aquelas empresas de maior porte que acabam muitas vezes se favorecendo da questão, por exemplo, de refinanciamentos, do refis, como a gente colocou. Então acaba que isso é muito voltado para aquelas empresas que já detêm um porte muito vantajoso e que acabam aí tendo uma dupla vantagem nesse caso. Né? Olha, Marcelino, você está adiantando
adiantando um pouco aqui o que a gente vai prometer para a próxima vinda do Marcelino aqui na semana que vem, que a gente vai dar esse pontapé inicial. A ideia é a gente começar essa coluna falando exatamente da questão dos devedores, que inclusive passou a ser uma demanda quando a gente fala, por exemplo, de déficit da Previdência. As pessoas falam, pega lá os caras que são grandes devedores e tal. De novo, a primeira resposta que eu dou é a questão da diferença do fluxo do estoque, mas a gente vai jogar luz sobre esse tema, vai olhar para os números da Procuradoria, vai trazer o debate para cá, vai trazer perguntas de vocês para que a gente se aprofunde nesses temas. Isso que você falou é bem importante, né? Quem tiver dúvida, mandar pergunta para a gente discutir, vocês conhecerem também as demandas. Sim. Porque a carga tributária no Brasil, as pessoas, o assalariado já vem descontado ali de todos os tributos, salário líquido bem menor, e não usa serviços públicos porque não consegue, não tem essa oferta. Então, assim, ele se sente muito mal, né? Todo mundo acaba se sentindo muito mal. Então, conhecer esses números, mergulhar nesses estudos, responder as dúvidas, é sua tarefa, Pois é. Na verdade, eu acho que a gente tem um campo que é muito vasto de pesquisa e de discussão. A gente tem hoje uma carga tributária que é muito voltada para o consumo, né? E aí, quando você tributa o consumo, isso acaba tributando da mesma forma ricos e pobres, aqueles que têm mais e que têm menos, e gerando uma certa distorção, que é o que a gente sente hoje. E aqueles que mais precisam dos serviços públicos, que são os menos favorecidos, acabam não tendo esse retorno devido do Estado, né? Olha, tem algumas perguntas aqui interessantes. O Paulo Roberto Rubio falou, 1 olho na receita e 2 na despesa, né? É que ultimamente a gente teve 18 olhos na receita, 18 olhos na receita e nenhum na despesa, né? Todo mundo de olho na receita querendo só gastar na despesa. Agora mudou. O Daniel Coimbra falando, imposto é roubo, sonegar é legítima defesa. Vou discordar de você, porque eu acho que é uma obrigação do cidadã Isso é uma coisa interessante, porque assim, o brasileiro, a gente está vivendo isso, todo esse movimento contra a corrupção. Agora, não colocar dinheiro na caixinha é tão errado quanto tirar dinheiro da caixinha, né? Eu acho que tem que ter um esforço muito grande para a qualidade do gasto público, né? Eu acho que o que a gente viu aí talvez tenha sido exatamente uma falta de cuidado com o que vai ser gasto. Agora, sim, é necessária, a receita é algo necessário para o Estado brasileiro e para fazer frente exatamente a esse serviço público que vai chegar muitas vezes na população mais carente. Chegou a mensagem aqui do Cleiton Emiliano Justo dizendo como se luta contra a corrupção no país sonegando impostos. Aqui a coisa que a Mara Luque acabou de colocar. E o Thales Mastali dizendo o Brasil perde investimentos por causa da sonegação. O Brasil perde muita coisa por causa da sonegação. A primeira delas é a qualidade da prestação de serviço público. E aí vai vir uma cascata, né? Perfeito. E aí, assim, nós temos várias outras questões que podem ser abordadas que são interessantes também. Por exemplo, no caso dos refis, né? A gente teve um programa de refinanciamento agora há pouco tempo, que exatamente veio no âmbito dessa crise fiscal, porque as empresas passaram. Isso é até algo que é entendível, vamos dizer assim, do ponto de vista financeiro. Mas aí a gente teve toda uma alteração dentro do Congresso Nacional que gerou um déficit desse refis, que era algo que seria em torno de 15 bilhões de receita imediata, para 7. Ou seja, aí você vê o aspecto político adentrando muito Marcelo, você tocou num ponto interessante, que eu acho que essa coluna, que esse encontro que a gente vai ter semanal, eu acho que a gente tem que mergulhar lá naquele congresso e ver quais são os caminhos que esse dinheiro está percorrendo. Não, gente, a gente aqui, hoje é só uma introdução, uma apresentação do Marcelino, uma apresentação da parceria, do quadro novo, né? Cada semana a gente vai trazer aqui um tema específico. Mara vai estar comigo em algumas situações, outras não, tomara que ela consiga estar em todos. A gente vai trazer aqui dados, números exclusivos, inéditos, talvez um olhar que muitos de vocês não tiveram ainda sobre a gestão das contas públicas, né, Marcelino? Bem-vindo, seja muito bem-vindo. A gente espera gerar muitos frutos e muita compreensão dessa parceria. Igualmente, a gente é um prazer. A gente quer colocar o tema na agenda dos brasileiros, mas de uma forma responsável, de uma forma onde a gente tenha todos os instrumentos e as informações corretas. Não
simplificações, enfim, frases feitas. Está proibido frase feita aqui. Proibido. A gente quer número, Tá tá? certo, tá A certo. dupla fisco. Conte com a gente. A dupla do fisco. Meninos, obrigada para vocês. Obrigado. No final das contas, quem é que não quer saber como é que é gasto o nosso dinheiro? Ah, minha Nossa Senhora, eu esqueço, Nelson. Agora que eu aprendi a mexer nesse trem, eu tô me atrapalhando. Vamos